Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. De uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero orar por a sua vida, pela sua casa, pela sua família. Permaneça conosco aqui neste propósito de oração até o final. E seja abençoado, abençoada pelo poder do nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus, meus irmãos, está escrita lá no livro de Zacarias, no capítulo 3, onde diz: a quarta visão, o sumo sacerdote Josué. Antes de eu começar aqui a leitura, queria pedir para você: se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito, sempre deixe o seu joinha, nunca esqueça. Isso faz com que outras pessoas possam ser alcançadas, recebam a palavra de Deus, a oração, e assim, meus irmãos, o evangelho seja propagado. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. O profeta Zacarias, meus irmãos, ele foi um profeta de grandes visões e revelações espirituais a respeito de Jerusalém, o povo de Israel, como também, meus irmãos, do plano de redenção de Deus para a humanidade, do começo ao fim. E nesta visão que Zacarias teve, logo após Jerusalém ter sido liberta, do exílio babilônico, onde passou 70 anos na Babilônia escrava, e eles reingressam novamente para Jerusalém. Este povo buscava a reconstrução da sua vida, a reconstrução dos seus lares, a reconstrução da sua cidade. E nesta visão que Zacarias, meus irmãos, ele vê, meus irmãos, Josué, que era o sacerdote daquele povo. O sacerdote era aquele que fazia os sacrifícios, as oferendas, meus irmãos, ali, onde apresentava a Deus os sacrifícios dos animais, apresentava as ofertas diante do Senhor pelo pecado do povo. E Josué estava, meus irmãos, em uma espécie de tribunal, no reino de Deus, no trono, nos céus. E Zacarias, meus irmãos, ele consegue enxergar nesta visão. E Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Aqui era uma espécie de tribunal, isso mesmo, onde Josué estava diante do tribunal do Senhor, ali, meus irmãos, para prestar conta da vida daquele povo, para prestar conta, meus irmãos, por aquele povo, já que Josué era o sacerdote. E ao mesmo tempo, Satanás também se apresenta no tribunal, onde, meus irmãos, Josué estava diante do anjo do Senhor. Aqui, meus irmãos, a palavra onde se refere-se anjo, está se referindo com S maiúsculo. Esta referência aqui, meus irmãos, todas as vezes que a Bíblia faz esta referência, está fazendo a referência ou a Deus, ou, meus irmãos, a Jesus, como Filho de Deus, ou ao Espírito Santo, a Trindade, isso mesmo, Santa do Senhor. E aqui ele faz esta referência, o anjo do Senhor, com S maiúsculo. Certamente aqui, meus irmãos, está fazendo a referência ao próprio Jesus Cristo, onde Jesus não tinha vindo ainda, não tinha se encarnado ainda, meus irmãos, como homem, mas Jesus já existia.
Jesus, meus irmãos, ele sempre existiu, ele sempre esteve do lado do Pai. Isso mesmo. E aqui, neste tribunal, certamente aqui, meus irmãos, está fazendo a referência ao próprio Jesus Cristo, onde quem? Onde Josué, que era o sacerdote de Israel, se apresentou diante de Jesus Cristo nesse tribunal. E Satanás também se apresenta. Isso mesmo. E Satanás também, meus irmãos, se apresenta à direita de Josué. Para quê? Da mesma forma que Josué estava apresentando a vida daquele povo, para que eles pudessem ser perdoados pelos seus pecados, para que eles pudessem, meus irmãos, ser limpos e purificados das suas iniquidades. E quem é que tira o pecado? Jesus Cristo. Este anjo aqui é o próprio Jesus Cristo, porque Jesus é quem tira o pecado. E Josué, como sacerdote e representante deste povo, estava diante do anjo do Senhor, que é o próprio Jesus Cristo. Mas também Satanás se apresenta nesta visão que Zacarias teve. Para quê? Para acusar, meus irmãos, Jerusalém, Israel, acusar aquele povo pelos seus pecados. Satanás, meus irmãos, é o acusador. Ele, meus irmãos, tenta e procura nos acusar dia e noite diante de Deus. Por isso que nós devemos tomar posse da nossa salvação e do perdão dos nossos pecados que está em Jesus Cristo. Jesus, ele veio para perdoar, tirar o pecado e a iniquidade do homem. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. Por que, meus irmãos, a intenção de Satanás se apresentasse diante desse tribunal, onde Josué, como sacerdote de Israel, se apresenta ao próprio Jesus Cristo? Para acusar, para desmerecer isso mesmo, o perdão que aquele povo estava recebendo, a restauração que aquele povo estava recebendo por meio do próprio Jesus Cristo. Satanás, ele trabalha dia e noite para desmerecer, ou para procurar, porque ele não consegue, para procurar desmerecer o sacrifício de Jesus Cristo, embora, meus irmãos, não consiga, mas ele quer enganar, desmerecer, ele quer colocar na mente das pessoas de que você não é digno de entrar no reino de Deus, de que você não irá conseguir vencer, seja um pecado, seja um vício, seja algo que está sobre a sua vida, mas para isso Jesus Cristo, ele veio, isso mesmo, para desfazer as obras de Satanás, para perdoar os nossos pecados, nos limpar e nos purificar. E Satanás se apresenta para querer justamente acusar o povo de Deus, Israel, pelos seus pecados, para acusar e dizer que eles não eram merecedores de restauração. Jesus Cristo, ele veio trazer a restauração, restaurar o que está perdido, salvar o que está perdido, perdoar os pecadores. Jesus, ele veio trazer a salvação para o perdido. Jesus, ele veio trazer, meus irmãos, a oportunidade para mim e para você. E é preciso que nós devemos estar em Cristo e tomar posse da salvação, crer e acreditar. E não deixar que nenhuma acusação, que nenhuma palavra negativa, que Satanás, meus irmãos, ele não tente isso mesmo, ou ele procure desmerecer o sacrifício de Jesus Cristo e a oportunidade de salvação que o próprio Deus, ele tem para a sua vida. E diz, mas o Senhor disse a Satanás, quando ele se apresenta do lado de Josué, para acusar Jerusalém, o próprio Jesus ali diz que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Quer dizer que não vai se apagar? É um povo, meus irmãos, vivo? Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas.
Josué estava, meus irmãos, diante do anjo, com as suas roupas muito sujas. Por que, meus irmãos, Josué estava diante do anjo, neste tribunal, onde o profeta Zacarias ele tem esta visão, esta revelação, e ele consegue ver? Por que Josué, que era o sacerdote, que representava aquele povo, que fazia o sacrifício por aquele povo, estava diante do anjo, que era o próprio Jesus Cristo? Aqui, quando a Bíblia faz essa referência a anjo, com S maiúsculo, já faz referência ao próprio Jesus Cristo. Por que Josué estava com as vestes sujas? Muito sujas. Porque representava o pecado do povo. No livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, a Bíblia diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. As vestes sujas representavam o pecado de Israel, que era Jerusalém, né? O povo ali de Jerusalém, que tinham, meus irmãos, que estavam sujos, pecaminosos diante do Senhor. Mas Josué, o sacerdote, quando ele se apresenta diante do próprio Jesus Cristo, ele estava se apresentando para receber o perdão, para serem limpos, perdoados, santificados e receberem a restauração. Porque quem é o que tem o poder de perdoar, de fazer com que o pecador se torne limpo, santo e purificado? É Jesus Cristo. E antes de qualquer restauração, olhe bem, antes que este povo pudesse ser restaurado, eles pudessem, meus irmãos, ter as suas vidas transformadas, era preciso que a iniquidade e o pecado deles fossem perdoados. Isso mesmo. Meus irmãos, não adianta muitas vezes a gente querer, meus irmãos, buscar resolver pendências pessoais nossas, antes, meus irmãos, da gente colocar a nossa vida em ordem diante do Senhor. Jesus Cristo, ele veio perdoar, sarar e nos limpar de todo o pecado. E é preciso que nós venhamos tomar posse da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados. É preciso que nós venhamos, meus irmãos, buscar a santidade que está em nosso Senhor Jesus Cristo. E quando, meus irmãos, Josué se apresenta com as vestes sujas, Josué estava se apresentando, representando Israel, o pecado deles, dizendo: Senhor, nós precisamos de perdão, nós precisamos ser limpos, nós precisamos que as nossas vestes se tornem limpas, isso mesmo, brancas como a neve. Que coisa maravilhosa, aleluia, aleluia. Mas Satanás, que é o acusador, Satanás estava ali acusando, dizendo: olha, os pecados de vocês não têm perdão, vocês não irão ser restaurados. Você acha que o diabo, ele não tenta te acusar? Isso mesmo, ele não tenta destruir, ele não tenta atrapalhar o plano de salvação, que já foi pago o preço na sua vida? O diabo, ele trabalha dia e noite, meus irmãos, para querer nos desmerecer, nos acusar diante do Senhor. Para isso é importante que venhamos colocar a nossa vida diante de Jesus Cristo. Somente pelo sangue de Cristo é que nós somos limpos. Por mais que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, mas em Cristo Jesus nós nos tornamos brancos como a neve. As nossas vestes se tornam brancas, puras como a lã. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Aleluia, aleluia. Tome posse da salvação. Seja perdoado pelos seus pecados. Coloque a sua vida diante de Jesus Cristo e deixe que Ele tome posse. Deixe que Ele cuide de você. Deixe que Ele torne as suas vestes, isso mesmo, que por mais que estejam sujas, se tornem-se brancas como a neve, como a lã. E aqui, meus irmãos, o próprio Jesus repreende Satanás e diz: que o Senhor te repreenda, Satanás, porque o Senhor escolheu a Jerusalém
Que coisa maravilhosa. Ora, Josué estava diante do Senhor, do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com as roupas finas. Que coisa maravilhosa. E o anjo ali, meus irmãos, que está na pessoa de Jesus Cristo, ordena ali, meus irmãos, aos demais que estavam ali auxiliando, que tirasse as vestes sujas de Josué e lhe desse vestes limpas, brancas. Isso mesmo. E ele diz: eis que eu te tiro a iniquidade e os teus pecados são perdoados. Tirem as roupas sujas deles, as roupas sujas que ele está usando, que representava o povo de Israel, o pecado de Israel. Jesus Cristo, ele veio, meus irmãos, tirar as nossas vestes sujas e nos dar vestes limpas. Isso é possível estando em Cristo, estando em Jesus Cristo. É pelo sangue de Jesus Cristo. Você pode ser uma nova criatura. Você pode ter os seus pecados perdoados. Você pode ter a sua vida transformada. Você pode ser uma nova criatura. Você pode ser santo, santa. Isso mesmo. E se apresentar diante de Deus. E Satanás não tem nenhum poder contra a sua vida. Quando o diabo tentar acusar você, você diz: eu fui limpo pelo sangue de Jesus Cristo. E você pode tomar posse da sua salvação com toda a alegria que você possa imaginar. O diabo, ele tenta acusar, denegrir, impedir. Mas se você crer e tomar posse da salvação que está em Cristo, você já tomou posse do sacrifício, daquilo que já foi feito, realizado na cruz, em Cristo Jesus. E o próprio anjo, né, que é o próprio Cristo aqui, né, na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor, né, disse àqueles outros ali que estavam lhe auxiliando, certamente anjos, né, tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué, ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com as roupas finas. Então eu disse: ponha um turbante limpo na cabeça dele. Que coisa maravilhosa. E agora, meus irmãos, Josué recebe roupas limpas, uma coroa, meus irmãos, certamente brilhante. Puseram um turbante limpo na sua cabeça, né? Na sua cabeça dele, e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus atos. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Que coisa maravilhosa. Josué, meus irmãos, estava recebendo a ler o perdão dos pecados do povo e dele, estava recebendo livre acesso ao santuário de Deus, se assim guardasse os mandamentos e a palavra de Deus, os preceitos. E é isso, meus irmãos, que Jesus ele veio. Jesus ele veio nos salvar, perdoar os nossos pecados. Jesus Cristo, meus irmãos, ele veio nos dar acesso livre ao santo lugar, o lugar santíssimo do Deus Altíssimo. Aleluia. Tome posse, creia na sua salvação. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você neste momento. Vamos orar. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro agora por a tua igreja, por as tuas ovelhinhas que nos acompanham agora. Não importa o lugar que elas se encontram. Ela possa estar em um lugar distante, longe, enfrentando crises, problemas diversos.
ela pode estar, Senhor, desanimada. O diabo pode ter tentado destruir a sua vida, o acusar. Mas ele não tem nenhum poder sobre a vida daquele que está em Cristo Jesus. O sacrifício foi realizado. O sangue foi derramado. E aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Por mais que os pecados sejam vermelhos como escarlate, seremos limpos e purificados, brancos como a neve. Que agora, Senhor, pessoas possam ser perdoadas, saradas, curadas. Que doenças sejam removidas. Que toda maldição seja quebrada. Que pessoas sejam, meu Deus, agora tocadas, livres, libertas. Ó Espíritos, aleluia. Meu Deus, toca agora, Senhor. Nos dá um novo coração. Nos dá vestes limpas, Senhor. Limpas, limpas, meu Deus. Nos faz santos. Senhor, nos livra de toda acusação, de toda seta de Satanás, que tenta impedir dia e noite a nossa salvação, a nossa, Senhor, transformação, Pai. Tenta impedir a restauração, como tentava impedir a restauração de Israel. Meu Deus, que todo mal seja repreendido, que pessoas sejam alcançadas, famílias que têm lutado, Senhor. Pessoas, Senhor, que têm enfrentado dívidas, crises, problemas espirituais, familiares, econômicos, doenças, lutas, batalhas espirituais. Meu Deus, que todo mal agora possa cair por terra. E que agora, Senhor, haja salvação, restauração. Que o teu poder seja manifesto agora. Nos livra, nos guarda. Nos dá um coração santo. Um coração segundo o teu coração. Nos livra da maldade, dos maus. Nos livra, Senhor, de todo o mal em nome de Jesus Cristo. E nos guarda. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo. E eu abençoo esta vida agora, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe. Receba e tome posse da salvação que está em Jesus Cristo. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe.